Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Certo? Tudo bem? Então, gente, meus caros jovens, nesse caso do primeiro ano, certo? Na última aula a gente falou sobre força centrípeta e a gente falou sobre rotações horizontais, certo? Então aqui tem um simulador de rotações horizontais que a gente está falando de um carrossel e eu estou fazendo em câmera lenta e o que a gente vai demonstrar aqui um pouquinho, certo? No final, na descrição do vídeo, eu vou colocar o site, se vocês quiserem acessar também, mexer no próprio site aqui, que ele tem alguns simuladores. As coisas que eu utilizo nas aulas são gratuitas, caso vocês queiram utilizar também, certo? Então, o que tem aqui é uma simulação de um carrossel, uma rotação horizontal e depois a gente vai ver as componentes das forças. Então, sem mais delongas, partindo, a gente percebe aqui ele na velocidade normal, certo? Padrão. A gente percebe os corpos, eles fazem uma abertura cada vez que se a gente começar um período menor, nós percebemos que a rotação, eles tendem a não ter uma abertura em relação ao centro, né? Em relação ao carrossel em si. Mas cada vez que a gente diminui o período, ou seja, se a gente diminui o período, a gente consequentemente aumenta a frequência, a gente vai perceber que a tendência, vamos colocar em 8 aqui segundos. A tendência é ele ter uma frequência cada vez maior. Então, o tempo para fazer um giro vai ser menor. Então, em tese, ele vai começar a fazer um giro completo mais rápido. Então, se eu tinha começado em 10, eu vou botar metade do tempo. Vou botar em 5 segundos. Pronto. Então, se a gente compara a 10 segundos e a 5, a gente percebe que as bolas elas tendem a se afastar da pilastra inicial colorida, certo? E se eu colocar os esquemas com forças, um carrossel com forças, a gente vai perceber o seguinte. Vamos botar em câmera lenta. A gente vai ter 3 componentes aqui para analisar, que é o seguinte. Vamos dar uma pausa aqui. A gente percebe essa seta para baixo, que é a força peso, e percebe 2 setinhas, né? Uma seta azul, que é a que a gente chama de tração, que basicamente é a força que ocorre a partir de uma ação de uma corda. E essa pequena seta é a força centrípeta, certo? Que é a força que aponta para o centro, ok? Se a gente analisar aqui o esquema, a gente vai perceber basicamente a representação vetorial dessa situação anterior. E aqui embaixo a gente tem alguns valores, certo? Então a gente tem um raio, tem a frequência que a gente percebeu, que é o inverso do tempo, velocidade angular, peso, força centrípeta e tensão no cabo. E aí, ponto importante. Se eu continuo o movimento e diminuo o período, vamos botar o período em 2, certo? E voltamos o carrossel com forças. Olha o que analisamos. Os corpos, eles tendem a se afastar, né? Vamos deixar o movimento sem câmera lenta. Percebemos que a rotação está cada vez mais rápida. Então, ponto importante. Intuitivamente, a gente percebe que está mais rápido. Então, nossa velocidade angular, a gente intuitivamente vamos crer que ela também vai aumentar, certo? E se diminuirmos o tempo, a gente crê que a frequência também aumenta, certo? Então, colocando em câmera lenta e vendo os esquemas vetoriais, a gente percebe que, de novo, esse vetor vermelho é a força centrípeta, ela aumentou. E vamos olhar os valores, certo? A frequência aumentou. Se antes, quando a gente tinha 5, ou agora, vamos comparar, né? Com 2, a velocidade angular é 3,14 Hz por segundo e meio Hz, certo? E a força centrípeta 164. Quando a gente tinha modificado o período e a gente tinha colocado 5, a gente percebeu que a força centrípeta é 15 newtons
1,26 Hz e 2, 0,2 Hz, certo? Então a gente percebe que apenas com a ação, com a mudança do período, né? E de novo, o período é o tempo que dá uma volta completa, a gente percebe que alguns parâmetros eles se modificaram, certo? Nesse caso, a força apontada é para o centro, ok? Então essa força querendo apontar para o centro, ela vai cada vez mais aumentar quando a gente aumenta essa velocidade, certo? E aí, de novo, aquela equação que a gente apresentou mais cedo, ela vai de encontro ao que a gente tinha comentado na aula, ok? Então essa aqui é uma representação fenomenológica, certo? E aí, novamente, é isso que a demonstração que a gente quer apresentar aqui, certo? Se eu aumentar a massa ou diminuir, vai ter uma coisa importante, né? Aumentamos as massas, vamos para os valores. A massa antes era 10, vamos colocar 10, né? Opa, 0, pronto. Quando a 10 kg, a força centrípeta, a velocidade e a frequência, elas não se modificam, né? Elas são aqui, tem esses valores. Aí eu vou e divido pela metade. Pronto. Quer dizer, nesse caso, a velocidade não mudou, mas a força centrípeta sim, certo? Por que a força centrípeta mudou? Temos que lembrar, né? Força centrípeta é a aceleração centrípeta vezes a massa do corpo. Então, se eu modifico a massa, consequentemente, a força centrípeta também muda, certo? Até se a gente olhar aqui, os esquemas, se a gente colocar 10, agora, colocar 10 ou 5, o que vai mudar aqui são os vetores apontando para baixo. Ou, sim, certo? Então, ok, o que vai influenciar na massa aqui, no final das contas, basicamente é a força centrípeta em si. Mas a velocidade em si não muda, ok? Então é isso, gente. Essa é uma parte do fenômeno, certo? Então, isso seria um parque de diversões. Seria o carrossel segurado por um cabo, apenas verticalmente, na parte superior, certo? Não um carrossel mais comum, que ele é por um bastão. E aí a forma como aumenta ou diminui a velocidade de rotação, no caso a velocidade angular, vai modificar essa relação, ok? De novo, obrigado pelo vídeo, obrigado por assistirem, compartilhe com seus colegas, certo? É importante que vocês assistam. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Quem vir primeiro, quem vir segundo, compartilhe entre seus próprios colegas, certo? O importante é que vocês vejam os conteúdos, se apossem dos conteúdos, certo? O importante é o aprendizado. Ok, então é isso, muito obrigado, até a próxima.